hoje tem Vasco e Fluminense. Bom. É hora de X1 de Vasco e Fluminense aqui no Roda de Boa. Toma. O povo não é bobo. Cara, um bom X1. Bom. Fábio. A composição de mesa também, com o Fernando Campos, com o Casimiro Miguel e com o Luiz Felipe Freitas. Hoje eu tô assim, mano, sem titubear, sem muita gracinha, sem muita resenha, entendeu? Começando no gol, Léo Jardim ou Fábio Donan? Fábio. Aí é o Fábio. O Fábio segue como um dos melhores goleiros do país, uma lenda do futebol brasileiro. O momento do Léo Jardim é um momento, para mim, de instabilidade, já desde o ano passado, oscilando muito, em algumas oportunidades comprometendo. Eu acho o Fábio muito mais seguro como goleiro atualmente. Luiz? Eu sou Fábio. Unânime? Eu vou botar no Léo Jardim só para não ser uma porrada, porque o Léo Jardim não está num desnível tão absurdo assim pro Fábio. Mas eu concordo com tudo que o Donan falou. Mas é importante lembrar, competição eliminatória, se tiver pênalti, o Léo Jardim pode crescer. Então, aqui E o Fábio também. Aqui deu Fábio, Mas eu acho que o Léo Jardim é melhor neste quesito. 2-1 pro Fábio. Na Copa do Brasil, o Léo Jardim brilhou, mas quem sustentou o Fluminense até os pênaltis foi o Fábio. Verdade. E o Fábio Fez uma pegou partidaça. E o Fábio é um goleiraço, gente, também, assim como o Léo Jardim. Assim, a Uma boa verdade disputa, Se hein? não fosse o Fábio, o Vasco O teria Fábio passado. tentou ao máximo classificar o Fluminense naquela noite. Exatamente. Eu vou começar a votar aqui também junto, hein? Pode votar aqui no chat, pode o pessoal botando Fábio sempre. Lateral direita. Uma briga aqui, né, no gol, eu acho a briga boa, olhando o Léo Jardim e Fábio. A gente avança para o sistema defensivo, eu quero ver, eu tô curioso pro voto de Só vocês. para assim. rapidamente, antes de virar, vamos fingir que não está com problema técnico e falar, bem, mas agora eu vou falar o tema. O Léo Jardim deve herdar a faixa de capitão. Imagino eu. O Coutinho. Era o Verratti. Já vou falar aqui antes deles falarem também. O teto do Paulo Henrique é muito maior que o teto do Samuel Xavier. Só que o Paulo Henrique hoje não está jogando nada vezes nada, quando você multiplica por nada, dá nada também. E o Samuel Xavier é extremamente regular. Então, mano, pra votar aqui agora, é foda. Que a torcida do Vasco, o time não ganha de ninguém, é uma vergonha o tempo todo. E, porra, você cobra um jogador do Vasco e a torcida do Vasco vai lá te dar hate falando que você não torce pro Vasco. Eu gostaria que essa parcela tivesse o mesmo apreço que tem pra defender jogador, pra defender a instituição em si, em vários momentos. Pra mim, Samuel Xavier. Pode parecer loucura, mas eu tô avaliando hoje, né? Hoje o Paulo Henrique não tá jogando sinal desde que voltou da seleção, né? Parece outro jogador. Agora deve ser Bem o provável. Léo Jardim. Uma boa escolha. Bem provável. E imagina. aproveite a escolha, Casimiro Miguel, entre Paulo Henrique e Samuel Xavier. Samuel Xavier, acho que hoje a diferença é bem grande, cara. O Samuel Xavier, ele é consistente. E o momento não era, né? Da temporada passada, que o Paulo algum Henrique foi a momento não seleção. era. O Paulo Henrique era da seleção. Quando o Paulo Henrique foi eleito o melhor lateral direito do campeonato, muitos, principalmente os tricolores, falaram que o Samuel Xavier poderia ser. E eu assim, não acho nenhum absurdo. Acho que o Samuel Xavier fez um ano, posso estar equivocado, mais regular em 2025 do que até mesmo em 2023, quando o Fluminense Foi o melhor campeão. ano dele com a camisa do Fluminense. Cara, foi assim... O artilheiro. E só pra constar, Gols mas pelo nível de atuação. o Samuel Xavier fez um ano mais consistente que o Paulo Henrique no ano passado. Só que eu acho que o alto do Paulo Henrique foi mais alto do que o Paulo Samuel Henrique Xavier. o Paulo Henrique é muito agudo. O Samuel Xavier ele é muito mais equilibrado dentro da função. E eu falo essa porra sempre aqui. Renato, se vende o Piton, traz quem? Eu já falei várias vezes, eu quero um lateral equilibrado, mano. Eu não preciso que o lateral faça 70 gols e 85 assistências. Eu quero que o lateral, quando tiver alguém indo pra cima dele, eu não infarte 12 vezes por jogo. Tá entendendo? Eu quero um cara equilibrado, Samuel Xavier é equilibrado. De lateral do que o Paulo Henrique. Mas contribui pra caramba ofensivamente também o Samuel Xavier. Não, o Samuel é bom ofensivamente. Bom, É que o Paulo Henrique é insinuante. Em algum momento ele era o jogador que mais driblava no Campeonato Brasileiro. Mas aqui tu é Samuel também, né? honestamente, Eu sou acho Samuel. que hoje, Hoje não tem disputa. na comparação entre os dois, desde que o Paulo Henrique chegou ao Vasco, como é que ele chega... No momento que o Paulo Henrique começa a aparecer mais, acho que hoje é o momento que a distância tá maior, assim. Possivelmente. Tem só uma questão. Tem uma narrativa que me irrita muito quando o assunto é Paulo Henrique, tá? Porque, desculpa, essa narrativa é de quem não vê jogo. Falar que ele ataca bem, mas defende mal. É mentira. O Paulo Henrique é um ótimo defensor. Ótimo. Calma, Dona, já ia concordar com você. Ele é bom defensor. Por isso até que eu usei o exemplo do Piton pra citar, que o Piton é horroroso defendendo. O Paulo Henrique não é esse cara. Mas ainda assim, ele é capaz de defender. Vou dizer assim. Inclusive, no Campeonato Brasileiro, ele sempre ficava ali em líder Ele é de muito, desarme. fisicamente ele é muito Muito, ele corre pra trás e é privilegiado, difícil de cara. passar. Então, assim, ele marca muito bem. A grande verdade é uma só. Existe um problema, existe um motivo pelo qual, e aí a gente tem que ser honesto aqui também, ele já se foi, mas a gente tem que falar. Existe um motivo pelo qual o Coutinho
não rendia tanto assim ofensivamente e porque o Paulo Henrique tem essa visão de que ele defensivamente é ruim. É porque o Vasco é exposto pra caralho pela forma que o Diniz joga. Então, assim, o Paulo Henrique, que inclusive é uma bela de uma salvação pro Diniz, porque ele corre pra cacete e ele já recuperou 1 milhão de bolas que o Vasco estava assim, aberto de uma maneira absurda, e o Paulo Henrique vem rompendo, e rouba a bola. Não, e assim, o Vasco tá dado vários jogos todo aberto. E antes da chegada do Andrés Gomes, principalmente, ele representava a velocidade do ataque. Então, assim, você tinha o Verrete, né? Era mais Piton cruzando. Hoje, seu voto, dona hoje, Samuel Xavier? Hoje é Samuel Xavier por muita... Eu acho Samuel Xavier mais lateral. Assim, é um cara que tá jogando muito, desde 2022, pelo menos. E o momento hoje é um momento de uma diferença considerável. Acho que hoje caiu muito de nível. Acho que hoje o trabalho do Vasco é recuperar o Paulo Henrique, cara. Exatamente. Esse Paulo Henrique... Já pode ir passando aí, tá, o rapaziada, para o próximo, que tem Cuesta versus Gêmeos. Dentro do que se esperava, poderia ser o Cuesta. Dentro do que a gente tem, poderia ser qualquer um do Fluminense aqui que eu ia votar. Cuesta não tá jogando porra nenhuma. Evidente que eu concordo aqui que é muito por conta do estilo do Diniz, que deixa o Vasco muito exposto e qualquer um colocar lá vai ficar fudido. Tudo bem. Dito isso, ele tá... A confiança que eu tenho nele é negativa hoje. Luiz Felipe Freitas. Olha, se o Cuesta vai jogar. Só porque isso aconteceu agora, a produção talvez não tenha visto. Ele não vai jogar o Cuesta, tá? Tá. Ele foi cortado. Então tá certo. É a provável escalação. Eu vou te falar uma parada. Aí pode ser o Saldívia ali. Provavelmente vai ser, né? Sim. Vamos colocar Saldívia ou Gêmeos aqui, já que tá certo. Que não vai. Eu acho que o Gêmeos ganharia contra qualquer um. Gêmeos. Pode botar, Mas assim, também botar sem... 20 Saldívias, pô. Pode botar 25. Não, eu acho que o Gêmeos ganharia contra o Cuesta. O momento dele é positivo. O momento do Cuesta também não é bom. Não é bom. Eu acho que como todo não é bom. Porque assim, quando a gente vota aqui, a gente vota no momento. Eu voto em Gêmeos. Bom, o Gêmeos já fez um grande campeonato brasileiro com a camisa do Mirassol. Então é Gêmeos pra todo mundo aqui. Robert Renan Freitas, Casimiro Miguel. Cara, na última vez que a gente fez esse cara a cara... Eu não gosto do Freitas. Eu tendo a preferir o Robert Renan. Mas é muito difícil também, tá ligado? Você votar num time que toma 3 gols por jogo quando o assunto é defesa. Caralho, o time toma 3 gols todo jogo. Como é que eu vou votar um defensor do time? É difícil, tá ligado? É aí que mora o problema do Diniz, que a gente tá batendo essa tecla aqui. Mas, sei lá, pra mim é Robert Renan, mano. Entendeu? Agora, se for o Ignacio, aí é Ignacio. É o Robert Renan e Freitas. Eu votei no Freitas. E... Escutou muito? Eu escutei muito, mas escutei principalmente o torcedor do Vasco comemorando porque o Verrete subiu nas costas do Freitas, que mais uma vez subiu de uma forma completamente escrota. Você vai votar no Freitas de novo? Eu vou votar no Robert Renan. Tá. O Freitas, ele não é essa merda toda, mas o problema do Freitas é que ele está sempre na cena do crime. Aconteceu uma merda no jogo do Fluminense. Parem todos, fiquem todos paralisados. Onde é que tá a merda? Tá ali, o Freitas está do lado. É impressionante, irmão. É impressionante. O Robert Renan, ele era assim também. Se dava alguma merda, o Robert Renan fazia... Mas ele não tá mais assim, não. Sendo bem sincero. Você vai quem, dona? Mais zagueiro que o Freitas. Eu confio mais no Robert Renan, com e sem bola até. A verdade é o seguinte. É Robert Renan. Confiança no Robert Renan. E lançamento? Aí é Freitas. Só para deixar claro, tá? Que era uma valência que o Robert Renan tinha... pra caralho. Freitas. Mas o Freitas domina foi o jogador que mais acertou passes longos por jogo no Campeonato Brasileiro. Coragem, você gosta do Freitas, pô. Então, eu vou falar isso agora. Eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que... É risadinha. Porque a torcida do Fluminense mata ele, mano. matar. Mas ele gosta. E ele já fala com a risadinha. Personalidade. Qual que é o Vai, problema? vai, O Luiz. problema é o do seguinte. Eu vejo que tem alguma coisa ali. Ele pode jogar bem. Não tá doido, não. O problema do Freitas é o seguinte. É a bola. Quando é pra jogar simples, ele quer enfeitar. E quando é pra enfeitar? Quando é pra enfeitar, ele quer dar bicão pra lateral. Irmão, faz o contrário que tu tá pensando. Aí fudeu. Se eu fosse você com o Thiago Silva, você quer que ele vire... Porque assim, eu já falei essa porra. Agora, sem sacanagem, assim, eu acho que o Freitas... Você vai votar no... Já votei Robert Renan. O Freitas não foi elogiado pelo Materazzi? Posso falar? O Matrix? Eu acho que o Freitas, ele é... Foi na Copa do Mundo de Clubes. Não, mas só pra deixar. Ele fez a Copa do Mundo de Clubes. Lá ele tava jogando muito bem. Absurda. Na Copa do Mundo, né? Clubes O Ignacio era o maior Quase zagueiro foi do pra Brasil. Itália, pra de Série A momento. italiana, pro gol. O Freitas... Invadiram o Gente, acho que perder muito tempo no Freitas é loucura. Não, mas... Não, assim, perder muito tempo... Porque assim, a verdade é uma só. Ele será o titular da zaga do Fluminense enquanto ele lá estiver e não tiver um outro que venha contratado. Porque o Ignacio não vai tomar a vaga dele e a zaga Ignacio e Gêmeos não é tão boa quanto a zaga Ignacio e Freitas. Aqui... Para tudo. Quebramos um recorde mundial. Ficamos mais de 5 minutos falando sobre o Freitas. É isso que eu tô falando, é uma loucura, gente. Eu não posso. Então, assim, Isso é maneiro, eu acho legal. Programa programa- tem eu lamento. aqui- Não tem, eu aqui- é genial.
Eu aqui voto o René na lateral esquerda. E aí, quando a gente vai falar de Pumita, entra no mesmo problema que eu tava falando de Lucas Piton. Pumita entrega excelentes números ofensivamente. Só que os números dele defendendo não são péssimos. São... Pô, o que faz a palavra péssimo parecer ser bom? Pior adjetivo que você puder pensar na história do planeta Terra, você descreve o Pumita defendendo. Então ele é extremamente irregular. Tá ligado? Irregular e adorado por uma parcela de torcedores do Vasco que acha ele fofo e faz edit dele no TikTok. E não pode falar do Pumita, pô, porque ele faz gol e dá assistência. E o Vasco toma gol 12 vezes por jogo. Tudo bem, beleza. E voto o René com convicção. E o Arana tá voltando, né? Teve uma lesão. E na disputa René e Arana, eu sou René, hoje. Tonan. René subestimado, tá jogando muito bem. Ele é E equilibrado, hoje eu também cara. acho que ele Lateral tem que ser é o titular equilibrado. do Fluminense na vaga do Arana. Casimiro Miguel. René na lateral esquerda, e se testar o René na lateral direita, ele vai ser melhor que o Puma também. Então o René, de forma unânime, passa também. Vamos pro meu campo. Avançando, Casimiro Miguel, Tietê ou Bernal? Eu só não falo que o Tietê, se competir com ele, ele perde, porque vai ser o Tietê do outro lado também. Mas um negócio horroroso que tá. A gente não joga, né? Cara, a reação de todos. Fala. Ou Tietê ou Bernal. Ó, tem que ser justo. É isso aí. Futebol não O tem início da temporada de Facundo Bernal talvez seja o melhor Bernal que a gente tenha visto com a camisa do Fluminense. Muitos tricolores queriam que o Bernal saísse na temporada passada. O Tietê, Tem que negociar o Bernal. O Tietê faz o jogo andar mais, toca melhor a bola do que o Bernal, mas nessa disputa, no momento, eu sou o Facundo Bernal. Bernal E em 2026, e já no final de 2025, e já talvez no início de 2025. O Tietê não era esse cara que fazia andar muito, assim. O Tietê caiu bastante, cara. Volto a repetir, em algum momento o Tietê chegou a ser o melhor jogador do Vasco. O Vasco foi qualificando o elenco, o Tietê também caiu um pouco de nível. Mas eu acho que hoje o momento é do Bernal. O Tietê teve uma lesão também. Só pra ser justo, ele entrou... 1 metro e quanto? 87. Toda hora vai ser 1,87 m, Bernal, tem que botar. O Tietê, pra levar a estatura, o Tietê ele entrou bem até no segundo tempo contra o Volta Redonda. Mas o Bernal se colocou como titular do Fluminense. O momento do Bernal... Vai ser unânime o Bernal? É Bernal. Bernal, forma unânime. Inclusive... Bernal podia ter uma musiquinha do meu diretor patética cantar. E aqui é cruel, porque o Cauã Barros é um dos jogadores que eu mais gosto no Vasco. Pra mim, ele tem um potencial absurdo. Literalmente um ponto de mais segurança num time tão inseguro. Só que o Martinelli é muito bom jogador. E esse, especificamente, eu tenho a maior tranquilidade do mundo, porque até quando a própria torcida do Fluminense odiava ele, eu vinha aqui falar, o Martinelli é bom, Martinelli é bom. Martinelli é bom jogador. E os caras ficavam, Mortonelli, pô, esse cara é uma merda, frouxo, sei lá o que, lixo. Martinelli é bom jogador, mano. A ausência do Thiago Mendes é uma notícia péssima pro Vasco, porque ele tá jogando bem. E aí assim, aqui não tem debate também, mas deveria ser invertido, né? Você acha? O Barros deveria estar com o Bernal, pô. Então. E o Tietê com o Martinelli, pô. A produção me perguntou. O Donan disse que era pra botar desse jeito. Porque o Thiago Mendes faz muito o primeiro, né? Em vários momentos. Porra, mas o Barros vai fazer o primeiro agora, pô. O Tietê vai fazer o primeiro? Fez merda, né, Donan? Mas Pra sair jogando aí no estilo Diniz? Eu voto no Barros contra o Bernal. Aqui não tem como. É porque, assim, no contexto de agora, eu votaria no Bernal também, porque o contexto... Não, mas aí não. Aí não. Acho que o acho que é momento muito do Bernal... complexo. Beleza, eu acho justo, mas eu votaria... Mas foda-se também, não vai mudar tanta Aqui é coisa Martinelli. Aí é Martinelli. Martinelli é um craque de bola. Segue o Eu acho que jogo. o Barros é um excelente prospecto. Altos e baixos. Melhorou o Vasco no momento ruim, obviamente, ninguém vai... Já serve também para nosso diretor não pedir mais ajuda do Donan, né? Ele só tinha uma Porque coisa é pra jegue, ajudar né? e- Tu acha que o Barros vai ser 8? Calma. Eles vieram perguntar e tinha a possibilidade do Thiago Mendes jogar. E eu tava correndo que eu tinha que entrar no ar aqui. Sempre tem uma desculpa, né? Aí ele falou, o Thiago Mendes vai jogar? Não sabia. Logo depois saiu Então, a lista que não ia jogar. Justo. Vai. Segue. Então aí deu Martinelli sem muito papo. Agora tem o Rojas. Tenho o que falar aqui. O torcedor do Vasco tá gostando dele, desde que chegou uma grata surpresa, jogando muito mais do que todo mundo esperava. Só que eu volto a repetir porque é uma preocupação que eu tenho. Pra mim, não é pra se receber a responsabilidade de ser o 10 do Vasco. O Vasco precisa trazer outro jogador. Ele tava numa tranquilidade absurda de entrar descansado no segundo tempo contra os outros times cansados. E, pô, entrar pra substituir o Coutinho, pô, sem peso nas costas. Agora ele, pô, recebendo uma responsabilidade gigantesca. Eu acho que tem que ter um pouco de calma.
Eu acredito que ele pode ajudar muito, vejo muito potencial nele, jogador insinuante, liso, perde uma, vai pra cima de novo, não tem problema. Só que eu acho que o Vasco precisa contratar pra posição. E aqui o confronto é cruel, porque o Lúcio Acosta não é que ele é bom jogador, o Lúcio Acosta é craque. Tem o que fazer. O Lúcio Acosta, o Luiz ia bola na sua cabeça. Se o Diniz fosse, beleza, acho que o momento é do Rojas, tá? O momento é do Rojas no Vasco, não estou discutindo isso. Nuno Moreira no meio e René Stroza na ponta. Meu Vasco ideal seria Nuno no meio, Marino pela direita, Andrés Gomes pela esquerda e Breno no ataque. O Diniz não joga assim. Mas o Vasco precisa jogar em transição agora. Eu jogaria O Vasco precisa virar um time vertical. O Vasco contratou jogadores para isso. Mas hoje o Rojas é titular, gente. Mas é fato, assim, o Rojas por merecimento... Assim, se o Coutinho lá estivesse ainda, o Rojas já merecia titularidade. Mas não ia ser. Não ia ser. Aqui eu sou o Lúcio Acosta. Mas aqui Lúcio Acosta. O Rojas está muito bem, mas está se afirmando aí do Lúcio Acosta. Ele já se colocou entre os melhores da posição. Não há necessidade dessa aí. O Lúcio Acosta venceu de forma unânime. Pra frente, aí... Esse aqui eu voto nele com qualquer outro. Se até agora eu votei em tudo no Fluminense, o Andrés Gomes podia vir qualquer outro aqui, eu vou votar no Andrés Gomes. O Andrés Gomes, desde que eu me entendo por gente, foi um dos maiores acertos de mercado do Vasco em relação a custo-benefício. A entrega dele é muito maior do que o valor pago, e ainda que ele tenha chegado no Vasco há pouco tempo, ele já vale muito mais do que o Vasco pagou para contratar. O Vasco contratou por um empréstimo com opção de compra, já oficializou a compra, já fez o pagamento, já trouxe o Andrés Gomes de forma definitiva, é jogador do Vasco, não é mais jogador emprestado. E é impressionante o quanto ele sobra e o quanto ele pega jogos que o time todo tá mal e ele fala assim, tá, foda-se, eu não combinei com vocês o que vocês combinaram, eu não participei dessa porra. Então se vai todo mundo fazer uma atuação de merda, eu vou jogar pra caralho. Ele foi o melhor do primeiro jogo da semifinal, o melhor do segundo jogo da semifinal, o melhor do primeiro jogo da final, o melhor do segundo jogo da final, em relação a Vasco, claro. Já é o melhor do Vasco nesse ano que mal começou. Ele é, tipo assim, vocês sabem que eu sou crítico quando eu tenho que falar de jogador do Vasco. Eu sou chato, eu cobro, mas o Andrés Gomes é um negócio, e aí é um ponto positivo, né? Ponto positivo, gestão Pedrinho, que eu venho a dizer aqui. O Vasco hoje tem um elenco que a tendência é essa, no sentido de... Quando você tem um elenco mais velho, a tendência é permanecer até onde der e depois decair, que é o natural do ser humano. Quando você tem um elenco mais novo, a tendência é os caras evoluírem de performance e de preço. O Andrés Gomes é um cara que o Vasco já pode conseguir um dinheiro foda nele, tá ligado? Por exemplo, eu não consigo imaginar um cenário do Vasco aceitando uma proposta de menos de 10 milhões de euros, eu acho que o Vasco não aceita hoje. E o Vasco comprou por muito menos que isso, tá ligado? O Canóbio, começa, Dona. Não há necessidade. Não há. Com todo respeito ao Canóbio, que fez um bom ano, é um cara importante, se dedica muito pelo time do Fluminense, mas o Andrés Gomes hoje é o melhor. Calma aí também. Caraca, olha como é que o futebol tá, cara. 10 milhões de euros são 60 milhões de reais. Eu acho que o Vasco não aceita menos que isso. Estão falando aí, ó, menos de 15. Não dá pra aceitar menos de 15. Eu ainda joguei um número baixo. Você tá falando como se eu tivesse jogado lá em cima, mas eu não acho, não. O jogador do Vasco, o cara que mais desequilibra. Se o torcedor do Vasco hoje ele tem esperança que o ataque funcione, essa esperança está depositada nos pés do colombiano. O Vasco pagou 4 milhões e meio de euros, só que foi o que eu falei, desde que ele chegou, ele já subiu esse valor totalmente, até porque ele já teve um valor mais alto do que ele tem agora, só que ele ficou escanteado lá no Rennes da França, e o Vasco foi lá e trouxe. Alguém mandou aí, ó, na boa mesmo, quais são os números dele? Estou abrindo aqui pra gente ver exatamente isso, os números dele com a camisa do Vasco. No Vasco ele tem 31 jogos e 11 participações em gol. É uma média de um pouco mais que uma participação a cada 3 jogos. Fora o que ele participa de, tipo assim, gol que ele participa sem ser participação direta, sem ser ele fazendo gol ou dando assistência de fato. É um cara veloz, habilidoso, que gera jogo, que inferniza e que botou a semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo Fluminense no bolso. Você tá ficando completamente maluco, cara. Desculpa. Essa frase... Viu o jogo? Não, desculpa. Essa frase... Não. Porque, sabe por quê? Você não viu o jogo? Desculpa. Porque essa frase sugere que o Vasco passou o peru no Fluminense, que não aconteceu. Desculpa, porque essa... Não passou o peru no Fluminense. Dito isso, até o motivo da gente ressaltar o porquê do voto no Fábio, que é um goleiraço, é que ele fez uma atuação inacreditável na semifinal.
Porque se não tivesse feito, o Vasco teria passado o peru no Fluminense. Por mais que o Fluminense seja um time muito melhor que o Vasco hoje. E já é de tempos que isso vem acontecendo. Né? Não aconteceu. Cara, ele O Fábio fez 4 milagres, irmão. Tava demorando a briga Não, desculpa. Aproveitem o momento, hein? Não, desculpa. Essa é uma interpretação Aproveitem. Não, você falou que ele botou o jogo no bolso. Sim. Caralho, o que tem a ver? O Corinthians passou o peru no Vasco, ganhou do Vasco e o Andrés Gomes botou o jogo no bolso. O Andrés Gomes foi unânime entre todos os jogadores do Corinthians dando entrevista falando sobre como estava sendo impossível achar o cara dentro de campo, como estava sendo impossível parar ele, como que ele corre, como que ele dribla. Todos os jogadores do Corinthians falaram isso. E o Corinthians ganhou a final. Não tem nada a ver. A gente tá avaliando uma atuação individual aqui. Ele destruiu o sistema defensivo do Fluminense, Luiz. Ele foi muito bem. Jogou muito. Agora, Ele só não marcou gol ali. Primeiro. Já acabou pra mim, pô. Já acabou. Não fez gol, não... Caralho, não faz sentido nenhum essa análise. Não faz sentido nenhum essa análise. E me surpreende ver o Luizinho falando isso, porque o Luizinho entende de futebol o suficiente pra saber que existem coisas pra além de fazer o gol em si. Pô, pra mim aí. Ele fez um chute no ângulo absurdo. Posso Defesa falar? monumental do Fábio. Acabou. Você sabe de quem foi o cruzamento pro gol do Verratti? Foi dele? Legal. Foda-se. Não, legal. Foi dele, porra. Quanto é que foi o segundo jogo? Precisei fazer nada. Foi 1-0, né? Caralho. Fluminense. Caralho, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas ele jogou muito. Beleza, cara. Olha só. Eu acho que o Andrés Gomes ganha do Canóbio. Eu acho que o Andrés Gomes é mais importante pro Vasco, talvez, do que o Canóbio seja. Eu não tô entendendo esse exagero dele. Não. Pra mim, você exagerou. Como Eu acho que não. Não, porque você falou como se o Andrés Gomes tivesse destruído o Fluminense. Mas destruiu. Caralho, ele sequer ganhou o jogo. Caralho, mas a gente tá avaliando o coletivo ou o individual, mano. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? O primeiro ganhou. Beleza. E outro ele perdeu. E ele jogou, não jogou? Jogou, mas ele bicho, jogou só muito, isso. cara. Só isso. Pra mim é o seguinte, Andrés Gomes, mas eu não concordo com essa frase, não. Honestamente. E outra coisa, eu tô vendo todos os jogos do Vasco aqui. Tô vendo todos os jogos do Vasco. Vasco e Volta Redonda. Tudo passando nos pés do Andrés Gomes. A assertividade do Andrés Gomes é muito baixa. Pô, Luiz Felipe Freitas, se tudo passasse no pé dele, ele foi nesse jogo que você tá citando, o cara com um recorde de dribles certos no Brasil. Todo o jogo passou pelo pé dele. Se pra além de tudo isso, ele dá assistência, distribui o jogo inteiro do Vasco, dribla 70 jogadores por partida, constrói todas as jogadas, ele ainda finalizasse no ângulo todas as vezes, ele tava no Real Madrid, ele não tava no Vasco. É muito difícil a gente chegar nessa conclusão. A gente vai cobrar que ele seja um Messi mesmo, é isso? Ele dá muito volume e pouco acerto. Mas Andrés Gomes. Ele tem que fazer tudo sozinho, né? Aí é outro problema. Mas dele também. Ele erra muito cruzamento, erra muito chute, bola bota a nele, bola na lua, o caralho. Agora, mas eu acho puta jogador. Seria titular no Fluminense. Eu repito, se você for analisar friamente o que ele jogou no confronto contra o Fluminense nos dois jogos, ele jogou uma barbaridade. O Andrés Gomes apareceu para o Brasil. Nesses dois jogos. Sim. Saiu desse jogo. Eu abro as redes sociais e todo mundo falou, caralho, que jogador é esse que o Vasco tem? Pô, o maluco joga pra caralho, não sei o quê. Inclusive comparavam até com o Arias. Ele não destruiu o Fluminense, porque o Donan também não falou isso. O Andrés Gomes foi uma indicação do Arias, né? Vocês têm ciência disso. Foi algo que já foi comentado publicamente. John Arias indicou o Andrés Gomes pro Vasco. Mas, pô, ele jogou pra caralho, pô. Jogou, mas pra caralho. Que botar no bolso é muito forte, ele cara. Ele pode jogar pra caralho e... Porque se botar no bolso... Vou te falar. Assim, como se botar... Pra mim é o seguinte, botar no bolso é classificar, é fazer o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, porque... Não, ele foi importante pra classificação. Beleza. Eu não sei. Tá bom, aí mas assim, aí você já... Não, eu continuo, acho que ele botou no bolso. Se você for pegar o sistema defensivo do Fluminense, não acharam ele. No primeiro jogo, Qual foi o jogo que ele meteu a bola no ângulo? Foi o primeiro ou o segundo? Foi o segundo. Ele jogou muito bem, agora botar no bolso... E no primeiro jogou pra caralho. Então, no primeiro jogo... O Samuel Xavier não achou ele, tá? No primeiro jogo, o Vasco tá fudidaço no jogo, o Fluminense tá ganhando. E aí tem um lance que o árbitro, ele fudeu um pouquinho o Fluminense. Que o Andrés Gomes tá impedido pra caralho e é o pênalti. A torcida do Vasco tava murcha, depois dá o impedimento? E aí ele sofre o pênalti e aí depois dá o impedimento. Aí a torcida do Vasco explode. Gente, e depois o Vasco empata e vira o jogo. Mas assim, uma reação agora, peraí. Uma reação completamente exagerada de Luiz Felipe Freitas. Ele tá traumatizado ainda. Eu saí do Maracanã, as pessoas estavam assim, no Maracanã. Nossa, que jogador é esse que o Vasco contratou? Jogou uma barbaridade. E outra, assim... E agora pra fechar aqui a questão, tá?
Não fica assim. Pra fechar a questão aqui, tá? Não, agora, O chat tá aqui, ó. Moleque, o Luiz Felipe Freitas virou pro Donan e falou assim, pô, você viu o jogo? Como se o Donan estivesse falando um absurdo. Caralho, também fiquei assustado com isso aqui, pô. Estamos vendo a briga. Botou no bolso versus passar o peru. Realmente é isso que tá acontecendo. 11h37. Usou e todo mundo ficou aqui. Ele é chulo, ele é chulo. Ele é baixo. Eu entendi a argumentação. Pode seguir, a audiência tá aumentando, e hein? agora eu vou falar uma parada séria. Tipo, a temporada passada não é nem comparável dos dois. O Canóbio jogou muito bem. Não é nem comparável. A do Canóbio foi muito melhor do que a do Andrés Gomes, mas o Vasco... A temporada, sim. Temporada passada o Canóbio acho que fez 2 ou 13 gols. Foi o mais gol da carreira. Até por uma questão de amostragem também, né? Sim. Bom jogador. O Canóbio, ele... São jogadores complementares. Exatamente. Ele não é virtuoso. Sou fã dele, tá? Mas ele é muito útil, é indispensável. Se o Andrés Gomes não tivesse obrigações de... Se o Vasco tivesse um Canóbio, um cara pra correr pra caralho, pra marcar, pra se doar, o Andrés Gomes faz isso também, tá? Mas se ele tivesse um pouquinho menos, se ele ficasse mais... Pô, eu vou te falar, assim, e não é onda não, assim, eu acho o Andrés, o que às vezes ele tenta muito e o Vasco acerta muito pouco. Existe uma questão aqui que é o seguinte, foda-se, né? Porque o Andrés Gomes já ganhou. Acho que não é esse o debate. Eu acho que a gente já viu tudo que o Canóbio pode entregar. Eu acho que o Andrés Gomes tem um potencial... Isso posto. Foi 3x0. 3x0 Andrés Gomes. Pô, mano, o Andrés Gomes tem 23 anos, mano. Botou no bolso, vence. Aqui no nosso tesouro. Salho. Nuno Moreira ou Kevin Serna, Casimiro Miguel? Eu acho que a disputa não é botou no bolso, passou peru. Acho que é mais parelha. Mas eu acho que o Serna é mais... Passou o peru. Acho que o Serna é mais importante pro Fluminense do que o Nuno Moreira pro Vasco. É aquele negócio, né? Emendou uma temporada na outra e tal. Foi o jogador que teve menos descanso. Agora, se você vai analisar friamente os números do Nuno Moreira, eles são melhores do que as atuações do Nuno Moreira. Tem muito jogador que joga muito e não se converte em número. Eu sinto que o Nuno em vários momentos não joga tanto, só que se você vai avaliar os números dele são muito bons, pô, tá ligado? Os números do Nuno são muito bons e ele vem numa sequência de números muito bons desde Portugal, né? Ele estava em Portugal e aí ele teve números excelentes lá, ele veio pro Vasco e ele tem números, tipo, muito bons dele desde que ele chegou, só que ele joga todos os jogos, né? Então, sei lá. Eu gosto muito do Serna, eu acho o Serna um jogador muito agudo, sempre tá aparecendo ali com velocidade, com gol, com assistência. Esse aqui é mais equilibrado, entendeu? Mas o Nuno, por ter caído de rendimento, eu acho que dá pra botar no Serna. Gostaria de ter visto o Nuno Moreira, como o Luiz falou, assim. Contra o Fluminense, por exemplo, ele foi decisivo. Quem? O Nuno. Botou no bolso? Foi, pô. Não, ele foi aqui, decisivo. o Nuno tem mais de uma participação em gol a cada 4 jogos. Ele tem cerca de 60, ele tem 64 jogos, tem 11 gols e 7 assistências, ou seja, ele tem 18 participações. É mais do que 1 a cada 4. Que 1 a cada 4 precisaria ter 72 jogos. Ele fez isso em 64. Porque eu acho que não botou no bolso. Por exemplo, tecnicamente, ele tem mais Refino. refino do que o Serna, do que o Andrés Gomes, do que vários. A comissão... Tu tem mais refino que o Serna, pô. Não, O que você disse é o que a comissão técnica do Diniz concorda. Ele é visto como um substituto até do Coutinho. Posso falar um negócio? O chat nesse momento, acho que é a mais equilibrada do chat. Porque você vê uma sequência, ó, Nuno, Serna, Kevin, Serna, Nuno. Olha, eu vou te falar assim. Tu foi de Nuno. Não, eu fui de Serna. Tu foi de Serna. Eu adoro o Nuno. Vai votar no Nuno? Não, só... Tu vai de Nuno, dona? Não, porque assim, olha, no ponto de vista de trato com a bola, não tem muita comparação. Agora, o que entregam os dois nesse momento e o que entregaram até nessa passagem... O Nuno chegou no ano passado... O Serna tá bem? Não. Eu também acho que ele tá abaixo. Eu acho Tu acha que o Nuno tá bem? Não. Então... Mas eu acho que o Nuno é mais jogador. Não, mas sem dúvida. Então, não, isso eu tenho dúvida, porque Eu acho ele mais jogador. O foda é que, tipo assim, porra, eu tendo a acreditar que se o Nuno tá no Fluminense, ele entregaria ainda mais do que ele entrega no Vasco. O Nuno é mais jogador que o Serna. Não, ele tem mais qualidade. Agora, o Nuno é o quê? Ele é um ponta ou ele é um meia? Só pra gente entender. Então, esse é um problema. Assim, o Serna, ele é um ponta. Ele é um ponta Eu acho que a gente ainda não viu o melhor do que o Nuno pode entregar. Porque se o Nuno tivesse centralizado, eu já falei essa porra, eu acho que o Nuno deveria ter sido um reserva imediato do Coutinho. Ele nunca foi tratado assim. O Nuno Moreira foi ponta, o Nuno Moreira foi volante, o Nuno Moreira... o Vasco vai depender muito do que o Inestrosa, o Marino, né, vai entregar.
Porque se o Marinho entregar metade do que se tem de expectativa do público brasileiro no geral, até que pedir ele em outros times e tal, moleque, o Vasco tá feito, né? Porque aí é o Inestrosa de um lado e o Andrés Gomes do outro, os dois, dribladores, os dois correria, o Vasco não vai precisar usar o Nuno como ponta, aí pode usar o Nuno centralizado. E aí deixa o Brenner e o Spinelli revezando ali de centroavante, né? Primeiro foi ponto invertido. Já que Aquele eu falei, o time do Vasco ideal hoje É sem o Diniz. é Rinestrosa, É isso. Rinestrosa, Andrés Gomes. Verdade, não. Mas a verdade, O Nuno brigando com o Rojas pra jogar como 10. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como ponta, quem você acha melhor? Como ponta, É. o Serna. Então, eu acho o Serna melhor como ponta. Como meio, não tem nem condição que o Serna não consegue jogar. Não dá, não botar no Você meio. vai de Nuno, Donan. Eu sou Serna aqui. Eu vou de Nuno. Mas me perdi. Então, Kevin Serra 2-1. Tá justo. Voto Vai de por Casimiro isso. Miguel e Luiz Felipe Freitas, o Donan foi de Ó, Nuno. provavelmente o Spinelli vai ser titular, tá? Você não avisou pra galera? Não, que eu soube disso agora há pouco, né? Ele tinha uma missão, cara. Caralho, Ele era ajudar no X1. Vou te falar, essa votação é difícil. Essa é boa também. É boa, sendo o Spinelli. Pô, eu sou suspeito, mano. Eu sou fã do John Kennedy, cara. É porque o John Kennedy tem essa questão de oscilação que é atrelada a um debate acerca do comprometimento do cara e tal. Mas o John Kennedy é muito bom jogador, mano. Muito bom jogador. Eu já falei. Eu gosto de falar de alguns jogadores que me assustaram vendo presencialmente. O John Kennedy é um, pô. Ele é um que bota jogo no bolso. Agora, precisa avaliar essa questão da regularidade, como ele vai conseguir entregar uma temporada com essa regularidade, sem ter os problemas extracampo. O Brenner, ele tem uma amostragem pequena, até porque ele já sofreu com lesões e tal, mas todas as temporadas que ele disputou, ele teve números muito bons. No Vasco ele chegou, o primeiro jogo ele se posicionou muito bem, mas acabou perdendo todos os gols. Aí depois já fez gol, já fez o primeiro dele, e agora a gente vai ver o que vem por aí, né? Sendo o Spinelli também já estreou, já fez gol também. Sei lá, eu tendo a acreditar que tanto o Spinelli quanto o Brenner, eles vão ajudar o Vasco, tá ligado? Mas pra mim o voto aqui é John Kennedy. Ele é o sendo Brenner, sabia? Tu acha? Pô, de verdade, cara. Eu acho que o Fluminense não vai contratar um 9, não, né? Deveria. Não vai, né? O Fluminense tá se fingindo de maluco, cara. Isso tá aí- me pegando. O Fluminense tá passando os dias. Eu vou tentar o Buangá. Deu merda com o Buangá. Beleza. Vai Beleza. lá, estreia 3 gols contra O o Fluminense deu uma de maluco, pô. O que o Luizinho falou aqui ao vivo pro John Kennedy, eu não posso esperar uma resposta O diferente. meu voto é John Kennedy com convicção. Sim. Convicção. Você também, Dona? A convicção. Eu ainda voto no John Kennedy também. Eu tenho confiança que o Brenner vai ser uma peça importante. Eu o acho John assim, Kennedy sem tá bem no ano. sacanagem. O Brenner, ele teve aquele jogo contra a Chape, que ele perde 4, 5 gols absurdamente. Tudo bem. É culpa do treinador, mas tudo bem. Não, mas ele perde 4... Assim, Não, nesse O Brenner não era pra jogar aquele jogo. Tá bom, mas ele perdeu 4 gols. O cara acabou de chegar, ele treinou um dia, porra. Mas aí ele Aí você expõe o jogador, cara. Não, mas tudo é bem. óbvio que ele perdeu a porra do gol, é óbvio que é culpa dele. que ele não Mas, tinha- porra, o Rinestrosa, o próprio o John Brenner, Kennedy, o jogo esses contra caras, o porra, Botafogo, tinha ele pega a Spinelli. bola, tem um gol pra fazer de cobertura, ele perde o bota gol. o GB, porra. Mas o John, GB tá o John saindo, Kennedy tem... Mas ele tava disponível na O época. John Kennedy tem feito mais do que só alguns gols com a camisa Fluminense nesse ano. Ele tem ajudado o time a jogar futebol. Então, Vou te fazer uma bela parede. por isso meu voto é John O Kennedy. Spinelli também? Eu acho o Spinelli também, Vasco o Spinelli é muito pouco. Assim, o Spinelli... O Vasco tá exagerando muito nos cruzamentos nos últimos jogos. Aí é melhor ter o Spinelli. É melhor você ter Spinelli. É isso aí. É melhor você ter um cara mais de área. Só 100 cruzamentos nos últimos 5 O jogos. John Kennedy 4 levou, então. jogos. Temos o time aí, então, que é 10 a 1. ô diretor? 100 cruzamentos. Acho que é 10-1 ou 9-2. 10-1. 100 cruzamentos Eu acho que ficou nos isso aqui. últimos 3 E jogos. aí que você vê que gera indignação inacreditável, né? Porque os guerreirinhos do Vasco estão entregando um futebol tão paupérrimo, frouxo, tão fraco, que eles conseguem tomar um 9-2 do Fluminense aqui. E se você vai comparar, por exemplo, o valor de mercado das duas equipes, investimento, não existe essa disparidade. Só que é tão absurdo negativamente que os jogadores do Vasco estão fazendo, muito por culpa do senhor Fernando Diniz também, que vira isso aqui, entendeu? Vira isso aqui. Foi essa porra? Isso é uma loucura. Não foi essa porra, Fernando? Isso é uma loucura. Olha aí. E o Paulo Henrique podia perder, porque não tá jogando porra nenhuma. E o Robert Renan podia perder, porque o time toma 10 gols por jogo. Tá entendendo? Tá aí o Fernando. time, então, ó. Não foi essa porra? Ah, não, pô. 8-3. 100 Não, 100 não, cruzamentos. tá errado.
Tá errado. É porque é Samuel Xavier no Paulo Henrique aqui, né? Samuel Xavier, isso que eu tô falando. Ficou 9-2. 100 cruzamentos nos últimos 3 jogos. Não foi isso o Vasco fez? Ó, isso. Aí. Acerta aí, porque é o Samuel Xavier. Olha aí. Puta que pariu, fica pior. Então, mas é isso que eu tô falando, assim. Fábio, Samuel, Gêmeos, Robert Renan, René, Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, Andrés Gomes. Qual a chance do Vasco ganhar amanhã? Eu não tô falando do Andrés Gomes, não, tá? Tô falando da Cruz aqui, só. Eu posso falar uma coisa? Eu não acho. É acreditar que, pô, eu já vi o Vasco ganhando do Fluminense. Fluminense pica das galáxias, o Vasco, bumba, toma, Joe Clay. Porra, o Vasco, porra, tá na merda, sei lá o que, bumba, toma, gol do Cris. Mas o Vasco vai ser rebaixado, bumba, gol do Fabrício. Só é isso, entendeu? Acho que isso seja eu não acho que essa seja a fotografia da diferença técnica de maneira constante. Eu acho que ela é a diferença do momento. Não, mas numa boa. Hoje a gente está falando do Fluminense, que para muitos é um time que está praticando o melhor futebol do país. Para mim, o Fluminense pratica o melhor futebol do país hoje. O melhor futebol do país inteiro. Não. Eu acho que a diferença, ela tá no momento. Sim. Porque, assim, eu acho que o Fluminense... ela não é necessariamente uma diferença... O Fluminense não é... Sim. Sempre que entrar em campo, em qualquer circunstância, tem 9 jogadores melhores que o Vasco. Eu acho que, por exemplo, se você for analisar no papel... Ou pode ter também. No papel, eu acho que o nível é mais pro Fluminense, mas assim, o nível é semelhante, não tem uma diferença tão grande. E assim, o Vasco tem alguns desfalques. Sim. Mas o Fluminense tem desfalques assim. O Fluminense não tem o Hércules, pô. O Hércules é um titular do meio de campo Fluminense. O Bernardo tá... Não, mas desculpa, o Hércules tem que ser titular. O Vasco não tem o Cuiabano, não tem o Thiago Mendes, que hoje é um dos melhores jogadores do Vasco. 11 horas e 43. Se você pegar os dois times, a diferença é colossal. E a gente não botou técnico. Mas você acha no jogo de amanhã ou no geral? Não, de amanhã. A gente não botou treinadores no geral, nosso X1 Acho que é evitar qualquer tipo de acho que é mais a pelo momento, cara. Porra, não é não, Dona. É, cara. Pode ser momento, mas o momento PH, por exemplo. futebol. Mas o Samuel Xavier é bom pra caralho. Eu acho que a grande questão é o seguinte. Eu acho que a grande questão é a seguinte. Escolhe o Fábio, mas, pô, pega os dois times que jogaram a semifinal do ano passado e compara. Era parelho. Não, era parelho. Mas o Vasco, beleza. Só que Se o for Vasco... ter o Ryan, já muda muito. Exatamente. O Vasco perdeu o Ryan. Não, o Vasco E o perdeu... próprio Ferretti, o Fluminense não tinha... Mas sabe o que eu falo? O Vasco perdeu o Rayan, trouxe o Brenner, trouxe o Spinelli, trouxe o Cuiabano, trouxe o Inestrosa. É que esses jogadores acabaram de chegar e eles vão precisar ter tempo para desempenharem. Só que eu não acho que, porra, o Vasco piorou pra caralho o elenco. Todo mundo sabe que o Vasco perdeu o Rayan. E pra mim o Vasco contratou boas peças, boas opções. O que foi um baque foi agora o Coutinho. Só que pra muitos o Coutinho já não tava jogando porra nenhuma. O que eu não concordo. Mas o cara quis sair, vai fazer o quê? O Fluminense não tinha atacante, O Vasco perdeu. O Fluminense melhorou seu centroavante. O John Kennedy é melhor que o Everaldo. O Fluminense piorou na zaga e melhorou o outro. O Vasco... Tem o Gêmeos que é melhor que o Freitas, só que o Freitas foi pro lugar do Thiago Silva. Aí fudeu. Nessa janela, o Vasco perdeu 3 jogadores que entregaram mais de 60 gols no ano passado. Então... Correto. Acho que perdeu de fato 3 jogadores que entregaram mais 60 gols. Só que o Vasco também trouxe muitos jogadores. E, por exemplo, o Cuiabano, eu acho que é um jogador que defende melhor do que as opções que o Vasco tem na lateral. E o Cuiabano, sendo um jogador que defende melhor que as opções que o Vasco tem na lateral, eu acredito que ele possa fazer no longo prazo o Vasco sofrer menos gols. Então talvez o Vasco não faça tantos gols quanto no ano passado, mas possa ter um desempenho melhor que o do ano passado por não tomar tantos gols. Isso cabe à porra do treinador ou a porra da diretoria entender que não tem mais como o Diniz dar certo, entendeu? E trazer alguém que de fato vá ajudar, entendeu?